Hoje eu vou compartilhar com vocês a história do Walter, um amigo que eu tenho, e de um Natal muito peculiar que ele passou com a família dele alguns anos atrás. O Walter, ele vem de uma cidade no interior de São Paulo, na verdade ele vem da mesma cidade que eu venho, São José dos Campos, em São Paulo, e então, numa certa altura da vida dele, ele resolveu fazer uma mudança radical com a família dele. Tanto na questão profissional quanto na questão de onde eles iam morar. Então o Walter vendeu a casa dele lá em São José dos Campos, em São Paulo, e veio com a família para morar em Florianópolis. Aí eles chegaram aqui, numa certa altura eles alugaram uma casa e eles tiveram um momento muito interessante por causa dessa mudança, né, indo morar nessa nova casa. A história basicamente é a seguinte: o Walter foi morar numa casa de aluguel. Ele alugou uma casa, foi morar com a esposa dele. E aqui no Brasil, nós temos uma situação interessante, que quando você aluga uma casa, você tem que ir na concessionária de eletricidade, ou seja, aquela empresa estatal responsável pelo fornecimento de energia elétrica, e você tem que atualizar o cadastro daquele endereço. Então, o morador que morava naquela casa anteriormente ao Walter e a família dele, recebia as contas de energia elétrica no nome daquela pessoa. E quando ele saiu daquela casa, normalmente o que se espera é que o novo morador vá até essa concessionária, vá até o escritório central deles e faça essa mudança, ou seja, o titular daquela conta passa a ser então essa nova família que mora ali. E a Fernanda, que você pode ver aqui nessa foto, então aqui eu trouxe uma foto em que você tem o Walter, a esposa dele, e os dois filhos, a Ana Clara e o Renan. E a Fernanda é uma mulher super organizada, né? Ela tem o dom de manter tudo muito certinho, tudo muito organizado. E ela cometeu o erro de deixar a transferência da titularidade dessa conta da energia elétrica. Ela resolveu deixar essa responsabilidade com o Walter. E o Walter é um procrastinador profissional. E aí ele deixou tudo para a última hora e não fez essa transferência. Bom, o que aconteceu foi que aquela pessoa que morava naquela casa antes, ela tem o direito de ir até a concessionária numa certa altura e simplesmente retirar o nome dela, né, daquela titularidade, ou seja, ela vai lá e diz assim, ó, eu não moro mais nesse endereço, eu não sou mais responsável por essa conta, então eu gostaria que que essa minha conta fosse encerrada. O ideal seria que ela tivesse entrado em contato com o Walter e avisado o Walter que ela ia fazer isso, mas eu acho que ela fez isso meio que quase que como de vingança, porque como essa nova família que foi morar na casa, né, o Walter e a família dele, não se mexeram, né, eles não se encarregaram de fazer essa mudança, essa mulher achou no direito, depois de alguns meses, de ir lá e de simplesmente cancelar a conta dela. Bom, ao fazer isso, essa empresa, né, que em Santa Catarina, a Celesc, que é o órgão responsável pelo fornecimento de energia, ela simplesmente encerrou aquela conta sem avisar o Walter. Ou seja, de um dia para o outro eles se viram sem energia elétrica na casa. Bom, quando isso aconteceu, tanto a Fernanda quanto o Walter se deram conta de que provavelmente aquilo estava acontecendo porque aquela conta tinha sido encerrada. Bom, isso aconteceu no dia 23 de dezembro. Bom, no dia 24, esse escritório já não ia funcionar mais. Então, eles ligaram para a Celesc e foram informados que naquele dia o escritório ia funcionar, no último dia, que era 23 de dezembro. Esse escritório ia funcionar até as 3 da tarde. E aí o Walter pegou o carro, ele e a Fernanda, e eles foram o mais rápido que eles puderam, na velocidade máxima que aquele carro podia oferecer. Assim, claro, dentro do trânsito de uma cidade, né? E aí chegaram lá a cerca de 1 ou 2 minutos antes do escritório fechar. Então,
O Walter ficou encarregado de estacionar o carro e a Fernanda correu para o escritório para tentar resolver a situação. Eles chegaram lá, faltando apenas um minuto para as 3. Aí a Fernanda subiu e o Walter ficou encarregado de estacionar o carro. Bom, a Fernanda voltou e aí o Walter perguntou para ela: "E aí, Fernanda, deu tempo de resolver a questão?" Ela falou assim: deu tudo certo. Eu consegui transferir a conta para o nosso nome. Esse 1 minuto que a gente chegou ali, em 1 minuto deu tempo de eu chegar no escritório antes dele ser fechado. Fui atendida e tá tudo resolvido, tá tudo certo. Só tem um problema: demoram 4 dias para a energia elétrica ser religada, para a gente mais uma vez ter energia elétrica na casa. 4 dias. Bom, e aí o Natal dessa família ficou totalmente comprometido. E aí eles ficaram meio desorientados, sem saber o que fazer. E numa certa altura dessa conversa, né, em casa já, o Walter e a Fernanda tentando decidir o que fazer da vida, porque eles não sabiam para onde ir, eles não tinham, naquele momento, nenhum amigo na cidade com capacidade, né, para hospedá-los, eles não tinham reserva em hotel, eles não sabiam o que fazer. E aí a Fernanda teve uma ideia. Ela virou para o Walter e falou assim: "Já sei o que a gente vai fazer. Vamos acampar." E aí foi muito interessante. O Walter, quando conta essa história, é muito engraçado, porque ele falou assim: "Pô, Fernanda, você tá de sacanagem, né? Não é possível. A situação já tá feia, já tá complicada. Você quer complicar mais ainda? Você quer que a gente agora saia para acampar? De que jeito?" Mas na verdade o que a Fernanda estava querendo dizer é que ela tinha na cabeça dela já uma solução para aquele problema que eles iam enfrentar agora nos próximos dias. E aí a história é a seguinte: basicamente o Walter e a Fernanda e os filhos, eles têm muito know-how com acampamento, porque eles acampam há muito tempo, desde que as crianças eram pequenas. Então o Walter tem barraca, ele tem esses compartimentos, né, essas caixas térmicas onde você pode ter material congelado, você pode armazenar tudo com gelo, aquela comida que eventualmente pode estragar. Eles têm aqueles mini fogõezinhos a gás que permite que eles possam cozinhar sem eletricidade. Eles têm aquelas lanternas especiais alimentadas por bateria. Eles tinham como ligar o carro na garagem e aí carregar também a bateria do celular. E aí, com isso, eles usaram todo o know-how que eles têm de acampamento para ficar naquela casa 4 dias sem energia. E aí o Walter conta que daí eles arrumaram gelo, né? Acho que eles foram no supermercado, compraram gelo, colocaram nessas caixas especiais térmicas que o Walter tem. E aí colocaram todos os alimentos dele lá para que nada viesse a perecer, a estragar. Com o fogãozinho a gás, eles conseguiram fazer toda a comida da ceia de Natal deles. No dia da noite da ceia de Natal, eles conseguiram montar uma mesa no jardim e iluminar com aquelas luminárias de acampamento que são movidas a bateria. A trilha sonora, as músicas que eles tocaram, eles conseguiram tocar no próprio celular. E o legal de tudo isso, o Walter conta, é que quando eles lembram hoje dessa noite de Natal, eles lembram com muito carinho, porque na verdade esse Natal super improvisado acabou sendo uma das experiências de Natal mais legais que eles já tiveram. Eles olham para essa experiência com muito carinho hoje em dia. E eu vim aqui hoje para contar essa história para vocês, porque hoje é dia 23 de dezembro. Então foi há alguns anos atrás, há cerca de uns 4 anos atrás, que no dia 23 de dezembro tudo isso começou. Essa história, essa saga desse Natal da família do Walter, do Walter com a Fernanda e os seus 2 filhos. E eu acho que esse momento é bastante apropriado para a gente contar essa história, porque o fato deles lembrarem com muito carinho dessa noite de Natal improvisada, eu acho que ela deixa uma mensagem muito positiva para a gente. E eu queria compartilhar isso com vocês. Feliz Natal!